Quando vocês pensarem que têm problemas, lembrem-se só que há uma menina que faz vídeos para o YouTube sobre livros que é completamente maluca da cabeça. Como toda a gente já sabe, eu adoro thrillers. E inicialmente tive a ideia de fazer, vou talvez fazer um vídeo sobre os 5 últimos thrillers que li. E quando dei por mim, dos 5 tinha passado para os 10 e dos 10 tinha passado para os 15. Portanto, eu não tenho limites. Alguém tem que meter juízo na cabeça, porque eu já não tenho vida para isto. Eu tenho outras coisas para fazer, para além de ler thrillers. Isto só para dizer que quando vocês duvidarem da vossa sanidade, pensem sempre que há alguém pior do que vocês. Em primeiro lugar, Os Bons Vizinhos. Eu nunca tinha lido nada deste autor. Fiquei com um bocadinho de reticências, porque eu não gosto muito do típico policial nórdico. Este autor é sueco, mas adorei esta capa, achei lindíssima de morrer e os olhos também comem, portanto decidi ler e gostei mesmo muito. Nós neste livro vamos acompanhar uma família que se muda para um bairro novo, para de alguma forma recomeçar de novo. São aparentemente uma família normal, até que acontece um acidente e a senhora é atropelada por um dos seus vizinhos. O livro vai se passar em 2 momentos cronológicos, o momento atual em que esta senhora foi atropelada e o momento desde que eles se mudaram para aquele bairro e todas as interações que aconteceram com os vizinhos. Os capítulos são intercalados em 3 personagens. Primeiro, o marido da senhora que é atropelada, depois a vizinha gatucha que eles têm também tem a sua perspectiva e o filho adolescente que é assim tipo um badass e meio misterioso. Sentimos durante todo o livro que não sabemos bem em quem é que devemos e podemos confiar. Adorei isso no livro. Acho que o autor soube escrever muito bem as personagens femininas, apesar de no início sentir que faltava ali um bocadinho mais de profundidade psicológica às personagens, senti que nesse sentido era um bocadinho raso, mas o ritmo do livro faz valer a leitura, é super rápido, super envolvente, nós ficamos completamente colados na história e depois o final do livro é arrebatador, é chocante e previsível na mesma medida, fez com que eu quisesse começar a ler mais livros do autor, portanto vou ficar de olho em cima deste autor. Assassinatos em Família é de uma autora também que eu nunca tinha lido nada, mistura aqui mistério com drama familiar, com crime e eu senti genuinamente que iria ser um livro que eu ia gostar de ler porque tinha muito este elemento de feminino. São 3 protagonistas, estamos a falar entre uma adolescente, a mãe e a avó. A avó é uma agente imobiliária muito bem sucedida que acaba por ter que se mudar para a casa da filha porque está com cancro e está ali num período de recuperação complicado. E a vida destas 3 mulheres muda quando a miúda, a mais pequena, descobre um cadáver e é acusada de homicídio. Portanto, tanto a mãe como a avó vão tentar ajudar esta miúda a provar que não é de facto a culpada do homicídio. Há muito aquela coisa do policial who do it, nós vamos ter que descobrir quem é que foi o assassino. Se fosse vendido como um drama, eu ia adorar. É muito focado na dinâmica familiar e não tanto na parte do mistério. É mais cozy do que propriamente assustador, não é tanto por aí que eu gosto de pegar. Para mim foi um livro que até me custou acabar porque achei muito previsível, achei uma seca, para ser honesta. O Código Oculto da Janice foi um livro que eu quis muito ler. Eu li o Apelo há uns tempos atrás e gostei muito. E então já sabia mais ou menos qual é que seria o tipo de livro que eu ia encontrar, mas de facto esta senhora surpreendeu-me. Não é que eu tenha adorado o livro, mas está tão bem escrito, está tão complexo, tão completo, tem um protagonista inacreditável. Todo o enredo é mesmo original, é mesmo marcante. Nós aqui vamos acompanhar um ex-presidiário. Ele acaba de sair da prisão e encontra um livro infantil que o marcou porque pertencia à professora da primária dele, que desapareceu misteriosamente quando ele era um miúdo. E ele, de alguma forma, está convencido que aquele livro guarda um enigma do desaparecimento da professora. A estrutura do livro é muito interessante porque nós vamos acompanhar lendo áudios que ele guardava através do telefone, das suas notas, tanto de memórias antigas como da própria investigação do livro. É muito exigente, ao mesmo tempo que me prendia totalmente a atenção, aborrecia-me de morte, mas aquilo que realmente nos faz querer continuar a ler o livro é que nós apegamos-nos e com um carinho tão grande por este protagonista, por este homem. É inacreditável que um policial tenha conseguido fazer isso, tenha-me feito
querer continuar a ler o livro pela personagem, e eu simplesmente adorei o final deste livro. É realmente, como eu disse, um livro que não é fácil de ler, mas a escritora é realmente brilhante na forma como apresenta as coisas. Espreitem. Nada disto é verdade. Eu estou a sorrir só de pensar neste livro. Eu adoro esta escritora. Eu descobri esta escritora no ano passado, ou há 2 anos, com o livro A Família Perfeita, e eu simplesmente adorei esse livro. Eu já sabia mais ou menos que este ia ser, sim, o típico policial que eu adoro, que é o típico thriller psicológico, e neste livro em particular eu fiquei chocada com as sensações, o desconforto, a ansiedade, a tensão que este livro me conseguiu provocar. Nós aqui acompanhamos uma podcaster inglesa super bem sucedida, e no dia em que ela faz anos vai conhecer uma senhora que está no mesmo restaurante que também faz anos no mesmo dia, e elas acabam por começar a falar, e esta pessoa que faz anos no mesmo dia do que ela diz que a história de vida dela seria interessante porque tem imensos segredos trágicos, e então autoconvida-se para o podcast da outra, e elas acabam por formar ali uma espécie de amizade um bocado estranha. A outra mulher é super enigmática, é perturbadora. O livro explora a obsessão, a manipulação, a mentira, a distorção da verdade de uma forma tão incrível quanto aterrorizadora. Para quem gosta de thriller psicológico, tem que ler este livro porque genial. É um livro super viciante, sabem? Aquele livro que vocês não conseguem simplesmente parar de ler e só querem ler, só querem ler. É este livro. O final foi completamente what the fuck, deixou-me chocada, marcou-me, adorei. Se tiverem a oportunidade, leiam porque é brutal. A Mentirosa. Este livro para mim foi tão, I don't know, clichê, desilusão, não sei. Para mim isso até é interessante. Fala sobre uma escritora que tem uma série de policiais, decide terminar com essa série, e no momento em que ela diz à sua editora que quer acabar com aquela série e quer começar a escrever novas coisas, situações que aconteceram ao longo dos seus livros, aos seus personagens, começam a acontecer-lhe a ela. Senti ao longo do livro que a premissa era interessante, sim, mas a execução não foi nada de especial. Senti que foi um livro tão xoxo que eu li-o há pouquíssimo tempo e já não me lembro de nada dele, portanto, é o que é. As raparigas estão bem. Eu gostei muito, muito, muito deste livro. Este livro foca-se num grupo de miúdas, adolescentes, italianas, que vão para outro país. Já não sei bem que país é que elas vão, não sei se é Polónia, não sei, vão para um país qualquer em que está muito frio, neve e não sei o quê. Elas são ginastas e competem em alta competição, e nós percebemos que, efetivamente, logo no início do livro, alguém morre. Não sabemos quem é que morre, não sabemos quem é que mata essa pessoa, mas vamos conhecer este grupo de miúdas e percebemos que claramente elas são todas avariadas da cabeça. Este ambiente de alta competição é completamente sufocante. Foi um bocado traumático para mim. A forma como elas encaram o sucesso e a vitória acima de tudo, inclusive da própria saúde e sanidade, é uma coisa absolutamente inacreditável. As tragédias pelas quais elas passam, os abusos. Eu senti que este livro, apesar de ser um thriller ou um policial, ou o que quer que seja, é também uma denúncia destes ambientes. Eu adorei simplesmente o livro, e para quem tenha curiosidade, também há adaptação. Foi adaptado pela Apple TV e chama-se Corpo Oliveira. Vão espreitar, este vale mesmo a pena lerem. O que Ninguém Viu, da Andrea Mara. Eu não conhecia esta autora e agora vou ter que começar a ler mais coisas dela porque eu adorei este livro. Tem um ritmo excelente, é muito fácil de ler, tem imensas reviravoltas. E aqui basicamente a história centra-se num casal que vão passar férias a Londres, vão ter com os amigos de faculdade do marido, e num dos dias em que iam passear, a senhora entra no metro e a arrumar as coisas e não sei o quê, uma das filhas, bebé, desaparece no metro. Vamos recuar tanto às semanas anteriores, em que eles vão de facto para Londres, quanto há muito tempo atrás e as dinâmicas deste homem com os amigos. É um livro brutal, as personagens estão muito bem construídas, há cada reviravolta que tipo eu fiquei mesmo what the fuck, tipo isto nunca me ia passar pela cabeça, o final é mesmo what the fuck. Adorei, tenho que ler mais coisas desta senhora porque ela sabe escrever muito, muito bem. Nas Sombras de Tracy Sierra, sabem quando vocês estão literalmente a ver um filme de terror, tipo, com o cobertor assim, a morrerem de medo, com o coração a bater bué rápido? Eu estava literalmente assim a ler este livro. Eu acho que nunca li um livro que me assustasse tanto. Acho que houve um ou outro que era um que eu li há uns tempos de terror sobre exorcismos e não sei o quê. Esse também me fez isso, mas este eu não estava mesmo nada à espera. É basicamente uma mãe, jovem, mas é viúva, e ela está a deitar os filhos e apercebe-se que alguém entra em casa dela. E então esconde os filhos,
e percebe a certo ponto que possivelmente vão ser os 3 assassinados. Só há 2 hipóteses, ou ficar ou fugir. O enredo é todo este. É ela naquela casa a esconder-se com os filhos de um possível assassino. E os primeiros 2 capítulos são muito lentos, muito arrastados. Eu tive quase para desistir do livro, tipo, fogo, não se passa nada, estou farta de estar na cabeça desta mulher. Isto porque uma das coisas mais brilhantes do livro é que nós estamos na cabeça desta mulher. Todas as dúvidas, se ela será uma boa mãe, se ela simplesmente está louca. Ela faz-nos questionar, a certo momento no livro, se aquilo é tudo coisas da imaginação dela ou se é legítimo o que ela está a sentir, e simplesmente por ser mulher, o leitor desconfia dela. É inacreditavelmente bem escrito. Ali, a certo momento, é tão tenso, tão tenso. Tipo, nós estamos a ler, olha, até me estou a arrepiar. E estamos a pensar, não, ele vai apanhá-los. É mesmo ao segundo e é muito tenso e está brilhantemente bem escrito. É um daqueles livros que não é o enredo em si que faz o livro, mas é aquilo que nos faz sentir. São as perspectivas da cabeça desta mulher. Está brutal. Se tiverem a oportunidade de leiam, e vão já com o aviso que isto é muito mais terror do que propriamente mistério. A convidada perfeita. Isto é o típico policial fast food para mim. É um policial tipo Freda McFadden. Quando vocês quiserem descansar a cabeça, leiam este livro, porque isto é uma delícia. Não tenho que pensar muito, só tenho que acompanhar os personagens. Entretém, às vezes é só isso. E este livro nós vamos acompanhar uma mãe e uma filha, uma família muito rica nos Estados Unidos. Esta mãe perdeu uma filha, que é a irmã mais velha desta miúda que sobreviveu, e elas agora vão receber em casa uma inglesa, uma miúda adolescente inglesa, num daqueles programas tipo de intercâmbio, e esta miúda é muito parecida com a miúda que morreu. Nós no livro acompanhamos a perspectiva tanto da filha que sobreviveu, obviamente, quanto da mãe, e o efeito que a mudança desta miúda do UK teve ao ir lá para casa. Portanto, é um thriller que se lê muito bem, mas não esperem nada por aí além, porque não vai entregar isso tudo. Park, da Sarah Pearse. Eu li todos os livros que a Sarah Pearse lançou. Eu sinto que ela é uma daquelas escritoras que ou se ama ou se odeia, e de facto eu tenho assim uma opinião um bocado agridoce, porque eu senti que tipo, nunca odiei nenhum livro dela, mas também nunca consegui amar genuinamente nenhum. Eu sinto mesmo que ela escreve bem, constrói boas personagens, mas há sempre qualquer coisa que está em falta e eu não sei bem identificar o quê. Um pormenor muito interessante neste livro é que ele é passado no Gerês, e outro pormenor ainda mais interessante, ou não, é que durante todo o livro ela fala em Parque Nacional. Ela fala do Gerês como Parque Nacional, e eu não sei se isto é de eu beber cá para cima, mas tipo, ninguém diz que o Gerês é Parque Nacional em lado nenhum, tipo, é bué estranho. Não sei, fez-me bué confusão e irritou-me durante todo o livro. Neste livro vamos acompanhar uma rapariga que percebemos que está no Parque do Gerês, numa autocaravana, e que está a ser observada. Nós sabemos que vai acontecer alguma coisa muito má. Essa miúda desaparece, e quem vem investigar o desaparecimento desta miúda é a investigadora do sanatório. Portanto, é um livro que acaba por ser interessante porque vai trazer outros personagens de outros livros. É um livro que aborda sobretudo o abuso nas relações românticas. Achei muito interessante o tema, e achei ainda mais interessante o facto da autora ter falado no final deste livro que decidiu abordar este tema porque no livro do sanatório houve muita gente que disse que a relação dela, da detetive, com o Will, que era o marido dela, era tóxica e era abusiva. E eu lembro-me perfeitamente de ter lido o livro e, aliás, eu tenho vídeo no canal sobre isso, em que eu falo sobre isso, que o homem é irritante, é um narcisista, é um psycho, como é que ela o consegue vender como o bonzinho e the good guy, quando ele claramente está a controlá-lo o tempo todo. O feedback dos leitores à escritora fez com que ela percebesse que, efetivamente, ela própria, enquanto pessoa, aceitava comportamentos que não era suposto aceitar, e então decidiu escrever este livro nesse sentido, e eu adorei isso. Não é o melhor thriller de sempre, tem algumas reviravoltas que eu não estava à espera e achei interessantes, mas não vão com a expectativa que é a melhor coisa de sempre que vão ler, porque não é. O Primeiro a Mentir ganha. Eu não gostei muito deste livro. Diverti-me sim, mas não é de todo o meu tipo de livro. Imaginem o Mr. and Mrs. Smith, é mais ou menos isto. É basicamente uma mulher que é contratada, uma jovem, que é contratada para seduzir e começar um relacionamento com um homem para conseguir espiá-lo. Depois ele também percebe que ela, e depois eles têm missões. É muito isto e não é muito o meu tipo de livro. Não tenho muita pachorra para esta coisa da espionagem. Para quem gosta de livros muito rápidos e com muita ação, está aqui um bom livro, mas eu pessoalmente não lhe achei grande piada. A Mulher do Médico. Este livro... eu nem sei bem o que dizer sobre este livro, porque eu senti que este livro está tão mal escrito. A premissa é interessante, é basicamente um médico que decide mudar-se para outra cidade para ficar mais próximo da amante. A mulher sabe,
e a mulher sabe que eles estão a mudar por causa disso. A dinâmica deles é um bocado estranha, o homem é simplesmente odioso, a personagem dele é mesmo asquerosa e depois o escritor pinta esta mulher como completa louca, que realmente é, mas não sei, esta dinâmica achei um bocado twisted demais, achei um bocado clichê, depois o final também não me surpreendeu, já estava à espera. Acho que este foi mesmo um desperdício de tempo, não valeu a pena. Pelo contrário, O Deus da Floresta foi um dos melhores livros que eu li este ano. Eu adorei este livro. Não o vendo como um policial nem como um thriller, mas mais como um drama barra mistério. É incrível, incrível, incrível. Apesar de se passar no verão de 1975, ele vai recuar no tempo. E nós vamos acompanhar vários anos, momentos antes, desde os anos 50, e o livro centra-se no desaparecimento de uma miúda de um daqueles campos de férias americano. A miúda faz parte dos donos super riquíssimos daquele campo, não só do campo de férias, mas como daquela zona inteira. E o irmão dela, antes dela nascer, muitos anos antes, desapareceu e nunca ninguém soube do paradeiro do miúdo. Nós vamos conhecer a perspectiva da mãe da miúda desaparecida, da monitora que acompanhava esta miúda, da sua melhor amiga do acampamento e da polícia que está a investigar isto. Portanto, todas as perspectivas do livro são femininas e eu acho que isto é intencional pela parte da autora e faz todo o sentido porque há uma crítica social gigante ao papel da mulher ao longo dos anos. Há figuras femininas completamente diferentes, com vidas completamente diferentes, até orientações sexuais diferentes. E o facto de elas estarem condicionadas àquela época tão complicada para as mulheres é incrível. A parte do mistério, do ritmo do livro é inacreditável. Eu não queria fazer nada a não ser ler este livro. E ele é gigante, vou já avisar. Ele tem para aí 400 páginas. Já nem me lembro bem, mas é para aí 400 ou 500 páginas. É mesmo grande. E eu nem dei por ela. Eu só queria ler, 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 ler. É absolutamente incrível. Ao ponto de, no fim, de eu ter descoberto o mistério e no final do livro, eu percebi que, efetivamente, aquilo que eu mais gostei no livro foi mesmo conhecer os personagens. Eu já nem queria saber do mistério. É incrível. Leiam. O Único Suspeito. Eu fui para este livro com grandes dúvidas que ia gostar minimamente da história. Eu, no ano passado, há 2 anos, li outro livro da autora e foi tipo uma desilusão. Eu achei uma seca do caraças, apesar de toda a gente adorar o livro. Eu não gostei nada. Então eu fui para este a pensar, não vou gostar muito disto e apaixonei-me perdidamente por esta história. Nós aqui vamos acompanhar um homem que ali à volta de casa dele e da esposa está a haver uma reconstrução, estão ali a fazer obras municipais para fazer tipo uma ecopista, uma coisa do género, e nós percebemos que ele fica aterrorizado e, obviamente, suspeitamos que ele tenha cometido algum tipo de crime e que esteja com medo de ser descoberto. E ao mesmo tempo que vamos acompanhar capítulos da vida deste homem no presente e o seu crescente pânico às obras, vamos acompanhar um rapaz que conhece uma miúda na sua juventude e que esta miúda é super misteriosa, há ali quase uma questão de perigo e eles apaixonam-se desenfreadamente e nós começamos a perceber, ou pelo menos a suspeitar da ligação entre este casal de apaixonados e este homem. O ritmo do livro é brutal. Há reviravoltas que me deixaram literalmente de boca aberta do tipo, aí ok, tipo, eu não estava mesmo nada à espera disso. Tem plot twists mesmo crazy! Apesar de achar o fim um bocadito rebuscado, adorei estas personagens, adorei perceber o que é que as pessoas estão dispostas a fazer por amor. É mesmo aquela coisa de no amor e na guerra não há limites, não há regras e é um bocado um livro sobre isso. Se tiverem possibilidade, leiam porque é mesmo viciante até à última página. E finalmente, Bela Maneira de Morrer, da autora de um livro que eu li há uns anos e adorei, que foi o Como Matar a Tua Família. E este livro é muito interessante porque é uma fórmula diferente do primeiro. Eu adorei o primeiro, então estava com muitas expectativas para este. E devo já avisar que fiquei um bocadinho desiludida. Mas uma coisa que eu achei muito original neste livro e muito diferente, este livro é uma mistura entre Succession e Beetlejuice. É muito estranho porque nós aqui vamos nos focar numa família, como sempre nos livros desta autora, super rica, tipo aristocrata, basicamente, e o homem desta família, o pai de família, é um famoso investidor, muito bem sucedido, muito rico, que está ali na festa do seu aniversário, na sua mansão, e aparece morto de uma forma um bocado peculiar. Nós no livro vamos acompanhar a perspectiva de 3 personagens muito peculiares. A primeira é a esposa deste homem que morre. A segunda é uma desconhecida que é completamente viciada em true crime. Ela não tem vida, portanto vive através de fóruns da internet para descobrir
crimes que não têm resolução, e ela mete na cabeça que este homem foi assassinado, portanto decide ir investigar. E depois a terceira voz, que é a mais peculiar e a mais que me fez lembrar realmente o Beetlejuice, é a perspectiva do morto. Nós vamos acompanhar a ascensão dele a uma espécie de purgatório e ele basicamente tem de descobrir como é que morreu para conseguir depois passar para o próximo nível. E é interessante porque nós percebemos que ninguém está particularmente triste com o falecimento deste homem. É um ambiente assim muito cómico, trágico-cómico, porque realmente há coisas difíceis que acontecem no livro, mas em nenhum momento nós temos qualquer tipo de empatia, porque as personagens têm todas falta de tanto caráter que acaba por ser tudo muito divertido. Acho que é mais uma vez a autora a fazer uma crítica social muito grande a estes ambientes de muito dinheiro, muita futilidade, em que só o dinheiro é que interessa e mais nada é importante. Devo confessar que a personagem da esposa foi a minha personagem favorita. No entanto, achei que para o tipo de livro que é, o ritmo é muito lento. Eu já estava um bocado cansada de ler este livro. Ao contrário do primeiro, que eu senti que havia diferentes momentos com um ritmo sempre muito acelerado, este foi arrastado. Esta personagem da detetive irritava-me profundamente, o que também não ajudou. E realmente a melhor coisa no livro é mesmo o humor negro. Vale muito a pena por isso. Agora é a vossa vez. Se já leram algum livro destes, digam-me aqui em baixo qual é que foi o vosso feedback, se estão a pensar ler algum ou não. Se acharem que há algum policial que vocês leram e eu por acaso não mencionei nesta lista, aconselhem-me aqui. Eu estou sempre aberta para que me falem de novos livros. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like ali em baixo. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.